O assunto desse vídeo agora, desse material agora que você tá assistindo, é um dos mais desafiadores que existe. E é capaz de produzir resultados absolutamente transformadores. Mas ele tem um problema. Ele não é fácil. No início, os profissionais de venda terão alguma resistência, mas com o passar do tempo, se você se focar, se você se obstinar em fazer disso uma realidade da sua empresa, se prepare para a construção de novos resultados. Eu estou falando em você ter na sua empresa um sistema de controle de conversão de vendas. Eduardo, o que é um controle de conversão de vendas? Saber qual é o índice de aproveitamento de cada vendedor em relação ao número de pessoas que ele atende. Faz de conta então que você recebe clientes na sua empresa, você tem uma operação de varejo. O que seria um controle de conversão? Responder a seguinte pergunta: de cada 10 clientes que entram na sua empresa, vocês vendem para quanto? E cada vendedor vende para quantos? Você entendeu? Eu teria então no sistema de conversão interno a conversão geral da unidade, mas teria também a conversão por vendedor. Talvez que você que está assistindo o vídeo tenha um call center, então a pergunta seria diferente. De cada 10 telefonemas que um profissional faz, quantos ele converte em negócios? Para quem visita externamente clientes, um pouquinho mais desafiador, mas também estratégico e fundamental. De cada 10 clientes que o seu profissional de vendas, o seu representante visita, para quantos ele consegue fechar um negócio? Eu sei, é mais difícil com o vendedor externo, mas não é impossível. Vamos falar primeiro então de conversão de visitas externas, que é o mais desafiador, depois a gente vai adiante. O que você precisa para que isso dê certo? No final de cada dia, teu representante tem que mandar por e-mail um relatório do trabalho do dia, detalhando os clientes que ele visitou e o resultado de cada venda. Para você entender melhor, como é que você faria esse relatório? Ele seria muito simples. Ele teria, na verdade, 7 perguntas muito simples para você controlar. A data, que é o dia de hoje, a hora de cada visita, 9, 10, 11, 1h30, 5 horas, a empresa que essa pessoa visitou, o nome de quem atendeu ele pode ter ido atender o seu João, o seu Ricardo, um era dono, o outro era comprador, o telefone dessa pessoa, que pode ser o telefone da empresa, se ele vendeu sim ou não, e se ele não vendeu, por que ele não vendeu. Acho que você entendeu a razão de cada item, né? Mas vale a pena explicar melhor. A data é simples. A hora da visita é para você saber quanto tempo esse cara está levando de intervalo entre uma venda e outra. Você vai descobrir que tem vendedor que visita um cliente às 9 e só às 4 horas da tarde visita outro. A empresa, o nome de quem ele atendeu e o telefone, na verdade, é uma arma que você tem na mão para fazer de forma eventual uma ligação para essas empresas, perguntando de alguma maneira indireta se de fato o vendedor esteve lá. Isso tem que ser feito por amostragem, tá? Mas você não vai ligar perguntando. Você vai ligar e vai dizer: seu João, ontem esteve lhe visitando aí, acredito, o Aurélio, que é nosso representante. Só queria saber uma coisa, nosso serviço, o senhor foi bem atendido por ele? Ok, beleza, muito obrigado. Se ele vendeu sim ou não, e se ele não vendeu, por quê? O não, quem sabe, começa a lhe mostrar algumas oportunidades de venda que a sua empresa tem para crescer. Mas cuidado, o vendedor sempre encontra uma boa desculpa para o não. Nem tudo é verdade, mas é sempre um filtro interessante. Vamos agora falar de conversão de vendas internas. Aqui, cada loja, cada unidade passa a ter uma planilha única, que está, quem sabe, no balcão do caixa, aonde cada vendedor, depois de atender, vai lá e preenche essa planilha com esses dados que são extremamente simples. E no final do dia, você tem uma planilha com todo o movimento que aconteceu no dia da empresa. A planilha, repare bem, ao contrário do vendedor externo, do representante, no vendedor interno, a planilha é geral da unidade.
porque isso vai dar para você uma visualização muito melhor. A planilha interna é muito mais simples. Coluna da esquerda, nome do vendedor. Coluna do meio, vendeu sim ou não? E a última da direita, se não vendeu, por quê? O nome do vendedor é óbvio. No final do dia você vai descobrir cada vendedor, quantas vezes atendeu e quantos negócios fechou, usando o vendeu. E o não vendeu permite também você conhecer algumas necessidades, porque daqui a pouco você pode não ter vendido por condição de pagamento, ou você não pode não ter vendido porque ele queria um produto que você não trabalha. Então, o não vendeu pode gerar uma oportunidade interessante de ampliar os negócios da sua empresa. Mas, repito, fica sempre com um pezinho atrás nesse não vendeu, tá? Porque vendedor gosta sempre de encontrar uma desculpa. Preciso fazer ainda alguns alertas importantes para você. Vendedores odeiam planilha de conversão. Representantes comerciais mais ainda. Mas aceita o meu conselho? Não deixa isso ser opcional. Mesmo que ele não goste, isso é decisivo para a tua empresa. Isso é decisivo para o teu futuro. E na vida, você sabe muito bem, tanto quanto eu, a gente não faz apenas as coisas que a gente gosta. A gente faz as coisas que é necessário, que é preciso. Segundo alerta, quando você tem o índice de conversão de cada vendedora, de cada vendedor, você tem um foco de treinamento excepcional. Por quê? Um dia é uma eventualidade, não funciona. Mas se você somar um mês inteiro, você descobre, vamos inventar uma situação aqui, que a vendedora Júlia converte 65% das pessoas que atendem ela. Já a vendedora Ana Maria converte só 34%. O que você tem que fazer? Treina a Ana Maria. Os números dela estão mostrando com clareza que a conversão dela não é boa e que se você aprimorar ela individualmente, você acabou de encontrar uma nova maneira da tua empresa vender mais. E outro alerta importante. Sabe por que é legal você ter uma planilha de conversão? Porque às vezes você vai descobrir que está indo muito pouca gente na tua empresa. Que até a tua equipe de vendas é boa. Ela até tem uma boa conversão, mas está entrando pouca gente lá. Logo, o teu problema não é interno, o teu problema é externo. O teu desafio é um desafio de marketing, de conseguir atrair mais gente para a sua empresa. E você precisa saber isso. O teu problema é atração ou conversão? Aonde está a melhor oportunidade para você se aprimorar? Resumindo, então, esse nosso bate-papo aqui sobre planilhas de conversão. Você precisa saber a conversão externa ou interna. Ter esse item fará você ter uma empresa mais eficaz. 2, não deixa ser opcional preencher. Não deixa. Vai dar trabalho no início. Deixa eu dizer isso para você. Vai dar trabalho no início. O vendedor não vai gostar, vai esquecer. Mas depois vai virar piloto automático. As pessoas terminam de atender um cliente, vão lá e preenchem a planilha. Certo? Até porque, quem sabe, quem não preenche a planilha perde o sistema de vez. Mais um resumo para você. Acompanhe semanalmente a conversão de cada vendedor. Não faça isso todos os dias. Ficaria muito cansativo. Uma semana lhe permite ver muito bem a conversão de cada vendedor. E quer saber um efeito colateral muito positivo que você tem quando você tem uma planilha de conversão? Cada vendedor começa a lutar mais por cada venda, que talvez fosse perdida. Porque eu conheço muitos vendedores aí fora que nem se importam muito. Acham natural perder algumas vendas, vendas. E dizem assim para mim, é natural, Eduardo. Quando ele sabe que isso vai para uma estatística dele, do trabalho dele, esse cara começa a lutar mais por cada venda. Planilha de conversão, mais um componente fundamental para você ter uma empresa vencedora, para você fazer uma gestão de uma equipe de vendas vencedora. Mas vou insistir com você, não basta ter tudo isso. Você vai ter que associar isso. Em primeiro lugar, um sistema de vendas. Teu vendedor não pode vender do jeito que ele acha melhor. Teu vendedor precisa ser ensinado a usar um sistema de vendas eficaz. E, depois de ensinado, treinado. Quem sabe pelo mínimo 1 hora por semana, ao vivo ou via Skype. Porque junta tudo isso com uma planilha de conversão, você está ganhando ingredientes.
ingredientes fundamentais das empresas vencedoras que eu tive o privilégio de atuar nos meus últimos 10 anos. E o que eu mais quero é que a sua empresa também passe a ser uma empresa com a marca da excelência na área de vendas. Grande abraço, muito sucesso. Tô aqui, torcendo por você.